aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, como prometido, né, segunda parte da nossa primeira aula do segundo bimestre, os pré-socráticos e a essência da natureza. Então, semana passada a gente começou, né, falamos de dois pré-socráticos e do que significaria monismo. Então, vamos revisar rapidamente aqui sobre o que a gente falou e dar continuidade de onde paramos, certo? Então, ó, qual é a essência da natureza? Foi a pergunta que os pré-socráticos se fizeram e, ao fazerem, né, criaram a filosofia, se tornaram os primeiros filósofos, né? A gente viu que aqueles pré-socráticos que definiam que tudo na natureza se resume a uma única coisa, eles ficaram conhecidos como sendo monistas, ou seja, eles defendem o monismo, que tudo, no final das contas, se resume a uma única coisa. Então, o exemplo, né, do primeiro filósofo da história do planeta Terra, que o nome dele é exatamente Tales de Mileto. Tales de Mileto diz que tudo é água. Então, tudo que existe, eu, vocês, as montanhas, as nuvens, os oceanos, os animais, as plantas, tudo se resume, no final das contas, à água. Por isso ele é monista. E foi o primeiro filósofo, né? A gente frisou bem. O segundo pré-socrático que a gente viu na aula passada foi o Heráclito. Lembram ainda do Heráclito? Heráclito disse que ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Por quê? Exatamente, porque quando entrarmos a segunda vez, nem a gente, nem o rio, nem as águas serão mais o mesmo. Então, aí que vem o princípio, né, da natureza para ele, que é o devir. Você lembra o que é o devir? A mudança. Todas as coisas mudam sem parar. O que é agora não era antes, nem será depois. Então ele disse que se tivesse um elemento na natureza para representar o devir, para representar a mudança, seria o fogo. O fogo está sempre, né, se movimentando, tudo, não para nunca. Então, segundo Heráclito, tudo flui. Nada existe de permanente. Apenas uma coisa permanece. Que coisa é essa que permanece? A própria mudança. É por ela permanecer que tudo mais vai embora, passa, muda, se transforma, né? Deixa de ser. Certo? Então, Heráclito também é um pré-socrático monista. Tranquilo, né? Não vou passar isso aqui, enfim, porque não tem como fazer a interação entre vocês aqui. Vamos lá. Terceiro pré-socrático. Zenão. Zenão é o mais polêmico de todos, certo? O mais polêmico de todos, e vocês vão entender por quê. Porque Heráclito defendeu o quê? Que tudo muda, tudo passa, tudo se transforma. Zenão vai dizer o oposto. Qual é o oposto de tudo muda? Nada muda. Não existe movimento. Zenão vai dizer que tudo está parado, nada se move, não existe transformação, não existe mudança, não existe devir. Então, olha a tese dele. O movimento é impossível. O movimento é impossível. Vocês estão vendo fazendo isso aqui com o braço? Segundo Zenão, isso é impossível estar fazendo. Será? Vamos entender a lógica. Para ele explicar para a gente como o movimento é possível, ele vai pedir para que a gente pense em uma corrida. Então, imagine uma pista de atletismo. Agora, imaginem um corredor muito rápido. O Usain Bolt, eu escutei aí? Escutei você falando Usain Bolt. Então tá aí, o Usain Bolt. Agora imagine que ele vai apostar a corrida com um animal muito lento. Eu escutei lesma? Muito bem. Lesma é um animal muito lento. Verdade? Você não diz o seguinte: se a gente der uma pequena vantagem para lesma, botar a lesma um pouquinho de nada à frente de Zenâmpia, de Usain Bolt,
Usain Bolt jamais, nunca conseguirá ultrapassar a lesma. Faz sentido uma coisa dessa? O homem que ganhou várias e várias e várias Olimpíadas, bateu vários e vários, vários recordes, né? Mas era disse que não. Então, se eu boto o Zenão aqui e um pouquinho mais à frente eu coloco a lesma e dizer assim, ó, corram, vá, Zenão nunca vai conseguir fazer isso aqui, ó. Entrar na frente da lesma. Nunca. Sequer chegar onde a lesma está. Parece confuso, não parece? Parece meio, né? Mas vamos ver a lógica dele. Então vamos supor que a distância de Zenão para a lesma seja de 50 centímetros. 50 centímetros é uma régua. Isso aqui. Pouquíssimo. É menos de um passo alongado. Né? Dizem que um passo alongado está em torno de 1 metro. 50 centímetros, metade. Então, diz Zenão. Se a lesma tiver 50 centímetros à frente de Usain Bolt, ele jamais irá ultrapassá-lo. Por quê? Porque antes de Usain Bolt chegar aqui, ó, cadê? Cadê o ponteiro? Chegar aqui onde a lesma está, que é nos 50 centímetros, ele vai ter que chegar em algum lugar antes. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Exatamente. Quem falou aí, eu escutei alguém falando, ó. Na metade do caminho. Na verdade, ele precisa chegar na metade de 50. Se eu estou aqui e preciso chegar aqui, antes eu tenho que chegar aqui, na metade. Qual é a metade de 50? 25 centímetros. É impossível ele sair daqui, chegar aqui, sem antes passar pelo meio. Possível. Então, qual é a metade de 50? 25. Tudo certo por aí? Certo, né? Só que antes de Usain Bolt chegar em 25 centímetros, onde é que ele tem que chegar antes? Ele está aqui, ele quer chegar aqui agora. Onde é que ele tem que chegar antes? Na metade de 25. E qual é a metade de 25? 12,5. Faz sentido? Faz sentido. Só que antes dele chegar em 12,5, ele tem que chegar onde antes? Na metade. Muito bem. Então, eu escutei você falando na metade aí. Na metade. Qual é a metade de 12,5? 6,25. Faz sentido? Então, para ele sair daqui e chegar aqui no 50, ele tem que chegar na 25. Só que antes de chegar no 25, ele tem que chegar no 12,5. Só que antes de chegar no 12,5, ele tem que chegar no 6. E antes de chegar no 6, ele tem que chegar onde? Na. Muito, olha aí, ó, na metade. Qual é a metade? 3, alguma coisa. Tranquilo? Só que antes dele chegar em 3, ele tem que chegar onde antes? Na metade. Muito bem. Qual é a metade? 1,5.625 centímetros. Tem que chegar antes. Por isso, diz Anão, que o Usain Bolt jamais irá ultrapassar a Lisboa. Quem consegue? Quem consegue me explicar o motivo pelo qual? Fazer o seguinte. Se fosse na aula aqui agora, a gente ia passar vários minutos agora discutindo isso. Para o vídeo não ficar longo, pausem, pensem, reflitam na, sobre esse raciocínio do Zenão de por que o Usain Bolt não iria ultrapassar a dele. Certo? Pausem, que eu vou dar a resposta agora. A resposta está aqui, ó. Que símbolo é esse? Do infinito. Pessoal, não entendi. Zenão está dizendo que de um ponto a outro ponto existe um espaço infinito a se percorrer. Por que é infinito? 1,5.625 centímetros. Tem uma metade? Tem uma metade. E essa metade tem outra metade? Tem outra metade. E essa metade tem outra metade? E tem outra? E tem outra? E tem outra? Tem outra. E quando você chega num pedacinho de poeira, esse pedacinho de poeira tem uma metade? Tem. E essa metade tem outra metade? Tem. Então diz não.
Daqui, aqui existe um espaço infinito. É possível atravessar o infinito? Não. Então, não é possível existir movimento. O raciocínio é esse. Professor, eu discordo completamente do Zenão. Olha o senhor aí se movendo, mexendo os braços. Se fosse impossível se mover, o senhor não estaria se movendo, porque daqui, aqui em cima, existe um espaço infinito. Como não é impossível percorrer o infinito, o senhor não poderia estar se movendo, mas o senhor está. Aí você não tem uma resposta para isso. Você vai dizer, ó, os teus olhos te enganam. Eles mostram algo que não existe, que não poderia acontecer. Eles te iludem. Teus olhos, teus ouvidos, teus sentidos te iludem, te enganam. Porque a tua razão, o teu logos, o teu raciocínio, está dizendo que existe o espaço infinito. E ele disse: entre meus olhos e minha razão, eu fico com a razão. Porque a razão é exata. E vocês? Quarto e último pré-socrático. Então, diferentemente dos anteriores, a gente vai ver agora um pré-socrático que é pluralista. O pluralista é o oposto do monista. O monista diz que tudo se resume a uma coisa. O pluralista vai dizer que existe mais de um. Dois, três, quatro, cinco, não sei. Se tiver dois, já é plural, que é mais de um. Não existe mais de uma essência da natureza. Então, o princípio não é o único, como diziam os monistas, mas há múltiplos princípios. Alguns pré-socráticos pluralistas. Empédocles, que é o que a gente vai ver agora, Anaxágora e os atomistas, Leucipo e Demócrito, certo? A gente só vai ver o Empédocles. Então, olha o que o Empédocles diz. Tudo que existe deriva de quatro arqués, de quatro princípios. São eles: terra, água, fogo e ar. E esses quatro elementos do terra, água, fogo e ar combinam com um desenho chamado Avatar. Avatar é inspirado num pré-socrático, num filósofo pré-socrático chamado Empédocles, no qual existe cada um que controla um elemento da natureza, né? Controla a terra, o fogo, o ar e a água. Então, esse é o Empédocles. Tudo que existe é feito de quatro elementos. Tudo. Eu sou feito de quatro elementos. Vocês são feitos de quatro elementos. O celular é feito de quatro elementos. Tudo é feito de quatro elementos. Faz sentido? Faz sentido? Parece que faz, né? Mas vamos lá. Se eu sou feito dos quatro elementos, o que seria a água em mim? Muito bem, eu escutei você falando. Você falou que é o sangue. Perfeito. As coisas líquidas dentro de mim, a água. A terra, o que seria a terra em mim? As coisas mais sólidas, é, mais duras, mais consistentes. Como que é? Como a carne, como o músculo, como os ossos. Né? Olha aí, já encontramos dois: água e terra. E o ar? Onde é que estaria o ar em mim? Exatamente. No pulmão, dentro do, né, dentro do próprio sangue, levando o oxigênio de um lugar para o outro. Então, esse é fácil também. Fogo. E o fogo? Onde estaria o fogo na gente? Se estivéssemos na sala de aula e alguém acertasse esse, ganharia o Big Big. Né? Porque o fogo, ó, quando alguém está doente, aí alguém vai lá e pega um termômetro e bota debaixo do sovaco. Onde estaria o fogo? Exatamente na temperatura. Todos nós temos uma temperatura. Tanto é que quando a gente morre, acontece o que com a nossa temperatura? Ela cai, o fogo de nosso corpo, ele é como se ele saísse da gente. Por isso que o cadáver é frio. Porque perdeu já um dos quatro elementos, só tem três agora. Três já não é mais vida. Legal, né? Não é legal? Então, Empédocles, além dos quatro elementos, ele vai dizer que existem duas forças: amor e ódio.
Pela lógica, o que é que essas duas forças fariam com os quatro elementos? O amor une e o ódio separa. Então, Heráclito vai dizer o seguinte, ó. Então botando aqui, ó. Escutei você falando, né? Softs. Então, enquanto o amor une, o ódio separa. Então, você, por exemplo, nada mais é do que os quatro elementos unidos pela força do amor. E a nossa morte nada mais é do que a separação dos quatro elementos da gente pela força do ódio. Bom, né? Tá bom? Empédocles é muito bom. Inclusive, Empédocles, um dos personagens do livro que eu escrevi, é inspirado completamente aqui nas teorias do Empédocles. Tem um que é inspirado no Empédocles, um inspirado no Tales e um inspirado no Heráclito. Só não tem um Zenão, para não criar problema, por enquanto. Então, claro, turma? Ficou claro? Então, ó, tem uma pergunta aqui, dê uma pausa e responda, certo? Aí eu vou dar a resposta aqui para vocês agora. A resposta é letra A. Cadê? Letra C. E a atividade para vocês fazerem é essa daqui, ó. Eu vou mandar o PDF para os líderes, certo? Se você vivesse no tempo dos pré-socráticos, com qual dos pré-socráticos você concordaria? Qual teoria dos pré-socráticos te parece fazer mais sentido? Por quê? Então, lembrando, ó, não existe resposta errada para essa pergunta, existe apenas resposta pouco ou resposta pouco ou mal desenvolvida, ou de outra forma, resposta preguiçosa. Né? Se você dizer, para mim a teoria de Tales é a que faz mais sentido. Por quê? Porque eu concordo com ele. É preguiçoso. Preguiçoso. Diga por quê. Diga por quê. E se você quiser ainda, para ter certeza que sua resposta não é preguiçosa, você vai fazer o seguinte, ó. Para mim, a melhor resposta de todas é o de Empédocles, dos quatro elementos das duas forças, e diz por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. A de Tales, aí pode complementar. A de Tales parece boa, só que se a gente observar bem tal coisa, a gente vê que não é bem assim. A de Heráclito até faz sentido, mas se a gente também observar isso, não faz muito sentido. E a dizer não vou nem precisar falar nada porque ela é incoerente, ela é irracional, tá vendo? Ou eu até diria que é a dizer não, mas eu não entendi, né? Certo? Algo do tipo, certo? Então, provavelmente essa é última atividade online, última aula online, para quando a gente voltar, porque na próxima semana a gente volta presencial, né, se tudo der certo, dia 18, e aí a gente começa as aulas de forma presenciais, e aí, quando é presencial, a gente discute como vai ser tudo, certo? Então, turma, um prazer. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. Dúvidas, coloca aqui nos comentários ou me procura lá no Instagram. Ou quando a gente voltar presencialmente, que a gente tira todas, certo? No mais, que a filosofia esteja conosco. Tchau.